Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, muita luz, luz e paz a você, a seu coração, sua família, né, gente? A sua vida, né? Que cada dia seja um presente divino para o nosso despertar espiritual. Sei que não é fácil, mas com certeza é o que a gente precisa, não é verdade? Sem dúvida alguma, não deixa a peteca cair, não. Pelo contrário, a nossa luz ela tem que ser maior do que os nossos medos, que as nossas dúvidas, né? Lembre-se, se a sua fé for alimentada, todos os seus medos vão morrer de fome. Essa é a ideia. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto, assim, que é o assunto da semana. Ontem eu postei um vídeo sobre esse assunto no nosso Instagram. Aliás, como os adolescentes falam, tá bombando, né? Milhares de acessos imediatamente. E eu amo as histórias, né? Porque as pessoas contam as histórias delas. Entre no nosso Instagram e assista sobre espiritualidade e riqueza. E também no nosso canal do YouTube. E hoje aqui eu queria conversar com você também sobre esse assunto. Como é que anda a sua capacidade de unir dinheiro e espiritualidade na sua vida? Você está no time daquelas pessoas que vivem em conflito, não posso progredir financeiramente porque isso é um pecado, porque isso é feio, eu me sinto culpado, não, porque imagino o que vão dizer de mim se eu estiver, né, trabalhando para melhorar minha vida financeira, vão falar que eu sou apegado à matéria, sabe? Essas coisas que quem fala ou incute isso na sua mente, normalmente são pessoas que introjetaram um conflito enorme, gente, na relação com o dinheiro, projetam isso em muitos de nós, e o que é pior, muita gente não sabe lidar com os próprios conflitos, acaba aceitando o conflito dos outros, né? E essa é uma grande bobagem, nós vamos conversar aqui sobre isso. Ou você é do outro time. Qual que é o outro time? As pessoas lúcidas, as pessoas que entendem que dinheiro é energia, só isso. Não é? E que se nós estivermos em contato com Deus, com gratidão, desenvolvendo o nosso ser espiritual, o nosso ser divino, nós vamos santificar a matéria. O que é isso? Usar com sabedoria, não é? O dinheiro, o recurso material, o progresso que eventualmente a gente faça na vida material. Então, qual dos dois mais se parece com você? A grande questão, amigos queridos, é que a lei divina, ela mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então é claro que cada um de nós na vida material pode atrair um menor número de situações materialmente difíceis. Depende da existência, né? Depende da aprendizagem que nossa alma precise. Mas sempre vai ser livre-arbítrio, escolha nossa a forma de lidar com esses problemas. O que eu quero dizer? Eu posso atrair a prova da pobreza, por exemplo, né? Posso ter uma prova existencial de ter uma dificuldade enorme de conseguir emprego. Mas, gente, sempre vai ser livre-arbítrio meu. Se eu vou, por exemplo, ler livros sobre educação financeira para me instruir, sempre vai estar no meu livre-arbítrio se eu vou ser uma pessoa que vou organizar meus ganhos e os meus gastos adequadamente ou não, se eu gasto sem saber o que eu estou gastando. Entende? O hábito bom ou o hábito ruim que vai interferir na vida financeira, isso não tem nada a ver com Deus. Deus te deu livre-arbítrio, a responsabilidade é sua, é minha. E a grande questão está aí. Muitos de nós, desculpe a honestidade, mas agem como pessoas preguiçosas, que adora reclamar da vida que não tem, mas não olha para dentro de si para os hábitos que não cultivou. Aí fica difícil, né, gente? Sabe aquele aluno, né, que mata a aula, nunca aproveita as oportunidades que tem? Sempre nos empregos, quando começava, faltava, alguém conseguia um trabalho, a pessoa saía mais cedo, desrespeitava, e um dia cresce, olha para a vida ao redor e fala: não tenho nada na vida, o mundo é terrível. É a vítima. Esse é o discurso da vítima. Ele sempre conta como os governos são ruins, nossa, Deus esqueceu de mim. Ele não conta que ele não assistia às aulas, ele não conta que nos empregos que ele tinha oportunidade de crescer, ele não crescia, ele não conta que ele falava mal das pessoas por onde ele passava, então ele não fez bons relacionamentos. Entende a ideia? Cuidado com aquilo que você faz. Nós, para progredirmos, amigos, na vida material, precisamos nos espiritualizar. Espiritualidade não tem que andar com a riqueza, é fundamental. Espiritualidade e riqueza, elas andam juntas. Eu falo que esse é o paradigma da minha existência na Terra, dessa vez. Entende? Porque eu demorei muito para despertar, eu passei por muitas crenças limitantes, eu tinha muito essa confusão existencial, né, no início da minha vida. Vocês sabem, eu nasci de uma família pobre, carente. Nossa Senhora, e como? Até brinco, né? Para ficar pobre tinha que melhorar um pouquinho. Então, assim,
E era complicado, porque na minha cabeça era isso. Eu não posso progredir materialmente, que isso é pecado. Imagina que vão falar de mim. Não, não posso trabalhar nessa questão, porque a gente tem que viver na miséria, que a miséria nos aproxima de Deus. Gente, é gozado, né? A gente fala coisas assim, mas na hora de pagar a conta de luz, de água e de telefone, ninguém aceita oração como forma de pagamento. Não é engraçado? Não, gente. Jesus foi claro: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lei de progresso está lá em O Livro dos Espíritos. Todos nós temos o direito de progredir, né, pelo nosso próprio esforço, usando a nossa própria inteligência. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, a ordem das coisas. A maioria de nós passa por dificuldades financeiras por sua própria responsabilidade, por não cultivar bons hábitos de prosperidade. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a sair da caixa, a sair da zona de queixa, que é mais fácil a gente ficar, com todo respeito e carinho. Mas se questione: onde eu posso melhorar a minha energia de prosperidade? Que hábitos eu posso cultivar para ser mais próspero e feliz? Ler bons livros de educação financeira, para mim, isso devia ser obrigação de todo mundo, não é? Abrir-se para a vida, assiste o vídeo que a gente falou lá no Instagram, entra, vai te ajudar a refletir sobre isso. O que você pode fazer para que você perca seu medo de progredir? Gente, isso é fundamental. Quando a gente se espiritualiza, a gente perde o medo de deixar a nossa luz brilhar, não é? Então é isso que o mundo precisa, pessoas conscientes, que você progrida sim materialmente, que tenha um bom trabalho, um bom emprego, seja um ótimo empresário, um grande empreendedor, que supere os seus medos no dia a dia, não é? Com crenças fortes, poderosas, que é possível você unir os ensinamentos que você recebe do mundo maior, de como ser uma pessoa honesta, digna, um ser humano de bem, mas progredir sim na vida material sem remorso, sem culpa, sem receio. O que você nunca pode é se deixar dominar pelo dinheiro, jamais. Assim como também não pode se deixar dominar pelo sexo, pela comida, pelo orgulho. São 7 pecados capitais. Mas uma pessoa lúcida, gente, faz muito bom uso do dinheiro. Como uma pessoa lúcida, sabe muito bem usar a energia sexual e assim, de uma maneira constante. Então, Deus te abençoe nesse bom senso. O desafio não é fácil, não. Mas a humanidade nessa transição planetária precisa de pessoas lúcidas, prósperas. Para com o pensamento de miséria, de queixa, de reclamação, de só focar no que não tem, de julgar os outros, né? E começa a despertar em você o que pode ser melhorado. Essa semana eu vou postar um monte de vídeos no Instagram e no nosso YouTube, dando dicas na prática mesmo para resolver essa situação, pelo menos o que eu tenho aprendido do mundo espiritual, quero compartilhar com vocês, estudando, né? Porque não é só eles põem a gente para estudar. E aplico na minha vida, tenho feito isso no meu trabalho, através do meu trabalho, né? Com outras pessoas, quero compartilhar com vocês. Então entra no Instagram todo dia para você pegar mais vídeos, tá certo assim? E lembrando, né, gente, tudo isso faz parte do lançamento do nosso Uninamastê. Uninamastê, ó, pessoal, o que é, Ricardo? O que é? Vou falando aos pouquinhos, é a universidade online, seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual e financeiro. Olha que legal. A gente criou um processo em que você vai estudar à distância, aí da sua casa, do mesmo jeito que a Pílula do Evangelho, só que aí vai ser um curso, um processo em que vai ter acompanhamento, você vai ter apostila, por exemplo, né? Através dos nossos PDFs que você vai receber no seu celular, enfim, na sua casa, através do nosso sistema. Vai ter um grupo de debate que você vai participar e eu vou te monitorar junto com a minha equipe no seu crescimento interior. A gente vai ter metas a serem batidas. Gente, eu estou muito entusiasmado, né? Porque a chance da gente crescer juntos e ao invés de ficar dando peixe, a gente vai junto aprender a pescar, né? Em todas as áreas. Então assiste aquele vídeo que eu lancei ontem para vocês sobre as 3 dicas para você lidar com relacionamentos difíceis. Vocês já assistiram? Nós publicamos ele ontem. É o vídeo número 1 do lançamento, né, aqui do nosso Uninamastê, com sucesso. Graças a Deus também. São 3 exercícios práticos para você vencer seus problemas aí nessa área, tá? Não deixa de assistir, não. E aí você me conta, deixa seu comentário lá no vídeo, eu leio todos. Na medida do possível, a gente responde também para a gente crescer juntos, tá certo? Então vamos lá? Dinheiro e espiritualidade podem andar juntos? Podem e devem. Seja feliz, ajude Deus a te ajudar. Se liberta rápido dessas crenças limitantes que não nos ajudam em nada e nem ajudam a ninguém. Fiquem com Deus. Luz e paz, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, gente. Até muito, muito breve.